Boa noite, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui juntos para finalizar o nosso estudo sobre os atributos de Deus. Hoje eu vou focar em santidade e em soberania. Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para orar. Vamos orar juntos? Paizinho, em nome de Jesus, eu oro, Senhor. Eu oro pedindo para que o Senhor esteja conosco nesse estudo. Eu oro para que o Senhor venha sobre nós, alinhe o nosso coração e nossa mente com o seu coração e com a sua mente, para que nós consigamos compreender o que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro para que o Senhor coloque tudo o que o Senhor quer que seja dito hoje na minha boca, para que eu consiga abençoar os meus irmãos com esse estudo. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço, meu Pai, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, hoje eu quero começar o nosso estudo falando sobre a santidade. Nesse mundo, nesse contexto em que vivemos, que é tão corrompido, em que as coisas estão tão distorcidas, os valores estão tão distorcidos, falar sobre santidade se faz muito necessário, mas ao mesmo tempo é muito difícil de ser compreendido pelas circunstâncias em que nós vivemos. Para te dar um exemplo, eu posso falar um pouco sobre a minha realidade. Eu dou aula para crianças pequenas e eu vejo que cada dia que passa, as crianças estão mais, elas estão mais adultas, sabe? Eu vejo rotineiramente os meus alunos fazendo essas dancinhas de TikTok. E eu olho aquilo e fico abismada com a naturalidade com que eles fazem isso, com que os outros adultos veem e que nada muda. Eu, como no meu poder, na minha autoridade de professora em sala de aula, eu os corrijo, digo que isso não é música, nem dança de criança, que não é assim que as crianças têm que se comportar e dançar, mas eu vejo que o nada a ver está cada dia mais comum, cada dia mais intrínseco na nossa sociedade e nas nossas crianças, sabe? E eu fico preocupada com isso, fico perplexa, na verdade. E em uma sociedade em que as crianças são tão sexualizadas dessa forma, é necessário, mais que necessário, falar sobre santidade. A santidade, ela precisa não somente ser vivida, mas a gente precisa se permitir. Na verdade, nós não podemos nos permitir estar dentro desse contexto corrompido. Se a gente não se vigiar, se a gente não procurar, se a gente não estudar, nós não nos aprofundarmos em Deus, nós vamos acabar nos vendo corrompidos junto com o mundo, sabe? E a única forma, na verdade, de se afastar da santidade é se aproximando de Deus. Sabe? Porque Deus sim é santo. Deus sim é separado desse contexto, desse pecado. Deus sim é absoluto. Sabe? Ele é o único que é santo, mas ele é tão santo que não dá pra medir. Não tem como nós falarmos que Deus é mais santo ou menos santo, ou que em algum momento ele esteve mais santo ou menos santo. Deus é santo em sua essência, ele é santo na sua forma absoluta. E é a única forma que nós temos de conhecer o que é ser santo. E mesmo assim, nós não temos capacidade, nós não temos intelecto para compreender o quão santo Deus é. Voltando às crianças, eu vou explicar como que uma criança aprende algo para você tentar compreender como nós não temos entendimento completo da santidade de Deus. Por exemplo, uma criança, imagina que é um bebê, não uma criança pequena, mas um bebê que estão aprendendo a falar, e ela está em sua casa, e na sua casa tem um cachorro. E de tanto ver o cachorro, de tanto seus pais chamarem o cachorro, e de tanto o cachorro latir, em algum momento essa criança vai chamar o cachorro de uau-uau. E vai ser uau-uau pra cá, uau-uau pra lá. E ela vai memorizar, na verdade, ela vai guardar a imagem do cachorro. E pela imagem do cachorro, ela vai criar uma característica. E quando ela for, viajar, passear, ir num zoológico, ir numa fazenda, imagina que essa criança vê um cavalo. Ela vai olhar a característica do cavalo,
e vai chamar o cavalo de uau-uau. Porque a criança, mesmo que ela não seja hiper mega inteligente, ela cria uma imagem. Ela vai ver 2 orelhas, um rabo, 4 patas e um focinho avantajado, uau-uau. Porque ela não conhece aquela imagem, ela não conhece o nome daquilo, mas pelo lexo de vocabulário, de memória que ela tem, ela consegue caracterizar aquilo como um cavalo. E isso só vai mudar a partir do momento em que o pai ou a mãe passar a ensinar. Não é um uau, é um cavalo. Sabe? E nós somos assim. Nós só conseguimos reconhecer algo só faz sentido pra gente se nós conseguirmos comparar aquilo novo, aquela informação nova que estamos recebendo com algo que nós já conhecemos. E é por isso que a gente não consegue compreender a santidade de Deus. Porque Deus é único. A gente nunca nem passou pela nossa cabeça, nunca nem passou pela nossa sociedade, jamais, alguém que fosse tão santo ou parecido com Deus. Por isso que a gente não consegue mencionar o quão grande, quão santo Deus é. Mas Ele é. Mas Ele, além de santo, Ele é tão misericordioso que Ele dá a nós a palavra dele viva, que é a Bíblia. E Ele nos concede, assim que nós aceitamos Ele, o Seu Espírito Santo para habitar em nós. E com essas nós conseguimos estar próximos deles, na verdade, e conhecê-lo, e sentir, e conhecer, e conseguir perceber a santidade dele. Mas não pelo nosso intelecto, mas por meio da fé. Deus Ele é tão santo que Ele nos permite conhecê-lo por meio da Bíblia, por estudar a Bíblia. Mas só ler a Bíblia como se fosse um livro de história não é o suficiente para conhecer a profundidade da santidade de Deus. Para estarmos de fato conectados e compreender, mesmo que seja de forma mínima, a densidade da santidade de Deus, nós precisamos não só orar, não só ler, na verdade, mas nós precisamos ler, orar, vivenciar, sabe? Viver a Bíblia, usar a Bíblia como se fosse um manual de forma de viver, para que através disso nós possamos conhecer a santidade de Cristo e compreender que a gente não vai conseguir alcançar aquilo de forma alguma, mas mesmo assim estar próximo dele. Mas como estaríamos próximo deles? Como posso eu estar próximo de Deus sendo tão pecador, tão não santo? Criando um relacionamento. A gente só consegue traduzir santidade ou vivenciar santidade se relacionando, na verdade, com Deus, sabe? Estando conectado com Ele diariamente, da sua forma pessoal, do seu jeitinho, mas que seja diário, pouco, muito, mas que seja sempre. Porque somente assim você vai conhecer a santidade de Deus e conseguir ser impactado a ponto de modificado por Ele. Porque nós somos o povo de Cristo, nós somos o povo de Deus. Nós precisamos ser santos, ser separados do pecado. A gente precisa nos aprofundar da santidade de Deus a ponto de compreender que nós não seremos santos, que nós não conseguiremos atingir o nível de santidade dele, porque é impossível, e se envergonhar disso, mas que essa vergonha mesmo assim, nos sentiremos abraçados pelo Pai, cuidados por Ele. E nós precisamos usar Jesus como um espelho, como um padrão a ser seguido e ter consciência de que nós não conseguiremos, mas tentar. Lá em Levítico 27, Deus disse: sede santo, pois eu sou santo. Ou seja, Ele não quer que sejamos como Ele, porque Ele sabe que é impossível para nós. Ele não conhece, foi Ele que nos criou. Mas o que Ele quer de nós é que nós não desistamos. Ele não quer que a gente desista. Nós não podemos desistir, irmãos.
Nós precisamos perseverar, porque santidade não é um fato, é um processo. Nós vivemos em um processo de santificação. Nós precisamos compreender que há um processo, respeitar os seus limites, mas não usar os seus limites como um bloqueio para não ir mais. Nós podemos mais. Eu sei que nós somos humanos, que é difícil, é impossível não pecar, mas pecado não é vitamina. Não é ele que vai nos fazer mais fortes. Andar com Jesus, sim. Ter relacionamento com Deus, sim. É isso que nos fará mais fortes. E quanto mais junto de Deus estaremos, menos do nosso velho eu teremos e mais próximo da nossa versão que só Deus conhece estaremos. E é isso que Ele quer de nós. Ele quer que nós nunca deixemos de tentar chegar onde Ele sabe, só Ele sabe que nós conseguiremos chegar. Eu não faço ideia de como eu vou chegar lá. Eu não faço ideia de em que circunstâncias me encontrarei naquele lugar, mas a minha oração, tanto para mim quanto para você, meu irmão, é que nós não desistamos de chegar lá, de buscar ser cada dia mais parecido com Jesus, em santidade e em todas as outras coisas. Para finalizar essa parte de santidade, eu gostaria de pedir aos irmãos para que abra a Bíblia em Mateus 6. Mateus 6, Jesus ensina aos seus discípulos a como orar. E ele ensina a oração do Pai Nosso, que todos os irmãos conhecem com certeza. Mas quando ele ensina aos seus discípulos, santificado seja o teu nome, ele fala muito mais sobre nós do que sobre a santidade de Deus. Porque Deus é santo, absolutamente, imutavelmente. Nada que façamos poderá mudar quão santo Deus é. Mas dirá sobre nós. Nós precisamos mostrar que nós fazemos parte do reino de Deus, que nós estamos debaixo da destra dele. E como é que faremos isso? Vivendo de forma, sem regra, sem santidade. Nós precisamos buscar santidade, nós precisamos ser santos para mostrar que nós fazemos parte do reino de Deus, que nós estamos debaixo da vontade de Deus, que nós estamos, na verdade, no centro da vontade de Deus. Para assim, talvez, impactar a vida das pessoas sem precisar falar. Para assim, talvez, falar sobre Jesus sem precisar usar a boca. Eu oro, meu irmão, para que nós levamos isso a sério. Tanto eu quanto você. Para que nós compreendamos que ser santo, ser separado do pecado, não é fácil, mas mostra para nós mesmos e para a sociedade que nós fazemos parte de um povo que é uma família e está debaixo da vontade de Deus. Em nome de Jesus, é isso que eu quero para nós. E focando agora sobre a soberania de Deus. Deus é soberano, e para ser soberano, ele precisa ser onisciente, onipresente, onipotente. Não tem como uma pessoa ser soberana se ela não sabe todas as coisas, se ela não pode todas as coisas, se ela não está em todo lugar. Eu uso, para você entender como é necessário todas essas coisas para que Deus seja soberano, eu trouxe um exemplo de quando eu era criança. Eu usava o celular da TIM, da operadora de telefone e internet TIM. E a TIM pegava em todos os lugares que eu vivia, mas eles tinham, algum tempo atrás, o marketing deles, a frase de marketing deles era sem fronteiras. TIM, sem fronteiras.
Mas toda vez que eu ia a Cabo Frio, ou a Búzios, ou a Barra de São João, eu chegava naquele lugar e falava, Deus, encontrei a fronteira da TIM. Por que não pega? E naquele lugar, a TIM não tinha poder. Naquele lugar, a TIM não tinha como, não chegava o sinal deles lá. Então, eles não conheciam aquele lugar, eles não tinham poder sobre aquele lugar. E assim seria Deus se ele não tivesse poder sobre todos os lugares, sobre todas as coisas. Se ele não estivesse em todos os lugares. E não tem como você ser soberano se aqui você não mexe, não chega. Deus é soberano, ele está em todo lugar, ele pode em todo lugar. E ele precisa ser livre para fazer qualquer coisa em todos esses lugares. Mas a gente também não tem consciência de liberdade. Porque mesmo que nós sejamos livres, nós somos livres para fazer qualquer coisa, mas nós temos limitações. A gente sente fome, a gente sente sede, nós temos sonhos, nós temos necessidades e a forma com que as pessoas nos tratam e como nós tratamos as pessoas nos modifica. Então nós temos limites. Nós, mesmo que, eu quero, o adolescente gosta de falar isso, né? Eu quero, quando fizer 18 anos, eu vou sair de casa, eu vou ser livre pra fazer tudo que eu quiser. Não vai! Tudo mentira. Ser adulto é mó hardcore. Não é tão fácil assim. E você vai descobrir que seus pais te guardavam de coisas que te frustrariam. Eu acho que você era mais livre na casa do seu pai do que fora. Pelo menos eu acho que eu era mais livre na casa da minha mãe do que agora. Mas, óbvio que a vida muda, mas o contexto, o pensamento de liberdade que nós temos quando somos adolescentes de que encontraremos quando sairemos de casa, morreu, gente, é mentira. Mas Deus não tem essas nossas limitações. Ele não tem essas nossas necessidades como fome. Ele não, ele é livre para fazer qualquer coisa, a qualquer momento e poder para fazer essas coisas. E como ele está em todo lugar, ele consegue fazer essas coisas em qualquer lugar. Porque ele é soberano. Ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onipresente e por isso ele é soberano. Mas quando a gente pensa sobre a soberania de Deus, a gente cai em dois questionamentos muito problemáticos. O primeiro deles, o primeiro que eu quero comentar é: meu Deus, o Senhor é soberano. Como é que o Senhor permite toda essa maldade, toda essa dor, todo esse pecado, todas essas coisas ruins que acontecem no mundo? E, meus irmãos, eu sinto informar para vocês que eu não vou poder responder. Porque eu não sou uma estudiosa bíblica, eu não sou uma teóloga. Mas mesmo se eu fosse, a Bíblia não explica isso. Esqueci a palavra, teologia sistemática de Gruden, lembrei. Na teologia sistemática de Gruden, ele fala sobre isso. Tem coisas que a gente não entende, só aceita. Tem algumas complexidades na Bíblia que a gente não entende, só aceita. E nós aceitamos por meio da fé. Vou te dar um exemplo, que é o exemplo que ele usa no livro dele. Ele fala sobre a Santa Trindade. Você acha... Na verdade, vou te fazer uma pergunta. Você entende, de fato, com toda a sua razão, com todo o seu entendimento, você consegue compreender como Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo são três e ao mesmo tempo são um? Você consegue entender? Consegue me explicar? Consegue dar razão a isso? Não. Você não consegue. Por que você não consegue? Volta àquela explicação que eu dei no começo sobre as crianças. A gente nunca viu nada parecido com isso. Então é óbvio que racionalmente a gente não consegue entender. Racionalmente, vou repetir. Racionalmente nós não conseguimos compreender, mas por meio da fé a gente não só entende, como aceita. E é isso que acontece nesse contexto de maldade e pecado. A gente não entende por que essas coisas acontecem. Mas a gente crê que Deus é maior, que Deus é soberano, que Ele compreende todas essas coisas, que a visão dele vai além do que a gente entende. E nós aceitamos porque amamos e compreendemos a soberania dele.
O segundo questionamento que vem à nossa cabeça quando a gente pensa na soberania de Deus é sobre o livre-arbítrio. Como pode Deus ser soberano e nós termos o direito de escolher as coisas? E diferente do primeiro, esse segundo questionamento divide a Bíblia, divide a igreja em dois. E um grupo acredita, na verdade um grupo questiona a soberania de Deus. E o outro grupo questiona o livre-arbítrio em si. Mas eu não estou aqui para levantar uma bandeira de quem está certo e de quem está errado. Existe tese para os dois e não é essa porta que eu quero abrir. Mas eu quero compartilhar com vocês uma coisa que está escrita no livro e fez muito sentido para mim. O Tolkien, ele faz uma explicação que é muito didática e fez tanto sentido para mim que eu quero compartilhar com você. Ele diz assim, parafraseando, né? Não é exatamente isso que ele diz, mas enfim. Ele diz, dá uma ideia para nós pensarmos. Imagine um navio em que esse navio vai sair do Brasil para Inglaterra, em direção à Inglaterra. E essa decisão foi tomada pelas autoridades devidas, isso não vai mudar, e o navio já saiu da marina. Então aqui nós temos uma singela ideia de soberania, porque as autoridades mandou, isso vai acontecer, acabou, ninguém muda. Então essas autoridades são soberanas nessa questão. Mas imagina que dentro desse navio tem várias pessoas. E o que essas pessoas fazem dentro desse navio é up to them, eles que escolhem, é eles que vão fazer, eles que vão escolher. Uma coisa é fato, as pessoas que saíram do Brasil vão chegar à Inglaterra agora. Como eles vão fazer para chegar lá e o que eles vão fazer enquanto não chegam lá, não foi mandado por ninguém, eles que vão escolher. E isso dá uma... Então, nesse momento, naquele lugar, dentro daquele navio, há liberdade. Eles podem escolher o que eles querem fazer. Então, nessa explicação, a gente consegue ver que Deus é soberano. O navio de Deus é soberano. Ele vai sair de um ponto e vai chegar ao outro. Agora, o que você vai fazer nesse caminho? É você quem escolhe. Então, você é livre para escolher. E a soberania e a liberdade estão vivas, estão nesse lugar, mas não necessariamente são opostas. Elas convivem juntas e seguem para o caminho de Deus. O que Deus quer, gente, o que Deus manda a gente fazer, o que Ele prometeu, as profecias, isso vai acontecer independente do que eu faça, do que eu decido fazer, de como eu quero fazer chegar lá. Mas essas coisas vão acontecer, as promessas serão cumpridas independente de mim, das minhas ações. Então, independente do livre-arbítrio, Deus é soberano. E Ele é tão soberano, e Ele é tão consciente da sua soberania, mas é humilde a ponto de nos deixar escolher de onde queremos ver os planos dele ser cumpridos. Porque as minhas ações, as minhas decisões só vão mudar o ângulo em que eu verei essa história ser cumprida, ser firmada, do lado dos que reinarão junto com Deus, junto com Cristo, ou do lado dos que sofrerão eternamente. E esse é o que eu quero fazer, quero que você pense. Mas antes de finalizar esse estudo sobre soberania, eu quero compartilhar com vocês um sentimento, uma história que Deus tem falado muito comigo, falou quando eu li o livro pela primeira vez, falou quando eu li pela segunda, falou quando eu escrevi, quando eu estava escrevendo esse estudo. Eu perdi uma amiga muito querida, muito, muito querida, há pouco mais de um mês. Nós trabalhávamos juntas e nós compartilhávamos muitas coisas, tanto sobre trabalho, sobre vida, sobre sonhos. E nós tínhamos algumas coisas em comum, entre elas a vontade de ser mãe, né, de constituir família, e a vontade de ser chamada para os concursos que nós passamos. E eu não vou dizer isso sobre ela, posso dizer por mim.
Parece que essas coisas, esse passar, não passar, né? Mas ser convocada no concurso e ser mãe fosse alguma coisa que eu quisesse, eu vivesse para aquilo e as circunstâncias, independente das circunstâncias, eu só via aquilo. E eu não sei necessariamente se ela era assim, mas isso era como eu vivo, era como eu vivia antes de perder ela, na verdade. Mas ela se foi. Ela sofreu, perdeu alguns bebês antes, mas ela conseguiu engravidar. Mas ela só conseguiu ficar um pouquinho mais de um mês com a filha dela. Ela foi convocada pro concurso que ela foi chamada, mas ela não conseguiu ter as turmas, ela não conseguiu pegar as turmas, enfim, tomar posse, porque ela não teve tempo hábil para isso. Ela estava no hospital. E isso, Deus falou muito comigo através disso, porque eu consegui me ver naquela situação. A gente se preocupa tanto com aonde nós vamos. A gente se preocupa tanto com o futuro, a gente se preocupa tanto com o que a gente quer, com as nossas metas, com os nossos sonhos, e a gente esquece que lá na frente só Deus pode. Deus é soberano. Ele sabe onde nós vamos chegar. E o que é impossível é para Ele. Eu me via, espero que não você, mas muito de nós, vivemos tão preocupados com o futuro que a gente esquece o que nos cabe, que é o agora, o hoje, o caminho. Porque o ponto de chegada nem é o mais importante, nem é o mais importante. O mais importante é o caminho. Deus me fez lembrar que Jesus é o caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se não for por meio dele, nós nunca chegaremos ao Pai. Então, o caminho é tão importante e, na minha humildade, na minha pequenice, eu digo pra ti, é mais importante do que aonde nós vamos chegar. Então, meu irmão, eu espero que no navio, debaixo da soberania de Deus, no navio de Deus, enquanto você estiver indo para onde Deus quer que você vá, você tome as decisões certas e você escolha estar junto de Cristo. Estar atrelaçado, íntimo, sendo amigo de Cristo. Não importa onde você vai chegar. Viva o caminho. Viva alegremente o caminho. Aprenda a viver, a dar importância ao caminho. Porque enquanto isso, a vida, enquanto isso, a salvação, enquanto isso, há pessoas que precisam de nós e nós precisamos nos achegar a Jesus. É isso que eu quero compartilhar com você hoje, irmãos. Eu espero que o nosso estudo tenha impactado você, tenha falado com você, que Deus tenha falado contigo através dele. É isso que eu desejo para você. Fique na paz.